Ren Funge contra Beru Urashimoya. Esse é um dos muitos duelos mais comentados, envolvendo então dois dos universos mais poderosos dos mangás, animes, web novels. Ren Funge conseguiu então o poder de um deus Hadou, assumindo então o trono capaz então de mudar todo o seu verso. Beru Urashimoya é um feiticeiro capaz de montar a sua própria história. E aí, quem vence? Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago e hoje estamos em mais duelo mortal. E se vocês, assim como eu, gostam de batalhas também, eu convido a vocês a se inscreverem aqui no canal para poder ver mais duelos. E se vocês gostarem, sugira mais outros duelos aqui nos comentários. E deixe aquele like top que vocês ajudam demais, cara, o nosso conteúdo aqui no YouTube. Esse vídeo aqui, esse duelo foi sugerido então pelo próprio Otaku Depressivo, muito obrigado pela sugestão. E também o Luiz me sugeriu também esse duelo também, então muito obrigado, vai comentando aí o seu também. E na descrição do vídeo vocês podem então entrar no link do nosso grupo do Discord, então é só entrar lá que vocês podem estar comentando, conversando com a gente lá também, com o pessoal do grupo. Vamos então para a análise então da batalha. Ren Funge, ele era um jovem estudante do ensino médio, onde então sua vida mudou de repente, quando os membros da Ordem dos 13 Longinos invadiram então a sua cidade. Ren Funge acabou então sendo, digamos assim, agraciado ou então amaldiçoado com poderes para poder lutar contra todos esse caos que acabou invadindo seu mundo, né? O universo então de Exaios ou Shinja Basho, existem então algumas fórmulas mágicas criadas, e uma delas é então o próprio deus Hadou, Mercúrios, onde então permite então que a pessoa absorva a alma e também converta elas em poder. A habilidade mais simples dessas pessoas são a capacidade então de absorver as almas dos mortos em si e aumentar então seu poder com elas. E com apenas 1000 almas, por exemplo, as armas nucleares são completamente ineficazes. A capacidade de sentir a alma em distâncias muito grandes e também detectar as suas características individuais, possuindo também um corpo que serve também apenas para interação física, faz com que mesmo seu corpo seja tão completamente destruído, ele ainda assim vai se regenerar, enquanto então sua alma ainda estiver então intacta. E com esse poder, ele também pode então causar dano espiritual junto com o próprio dano físico. Aziat é uma habilidade que dá então a pessoa o terceiro olho, que pode então identificar pessoas visualizando então a cor da sua alma, bem como então ver ataques invisíveis. Briat, essa é outra habilidade que permite então que um desejo mais profundo do usuário se torne então realidade. E existem então dois tipos diferentes de Briat: Hadou, que é então quando o desejo de alguém se concentra então nos outros, e Gudou, quando o desejo então de alguém se concentra em si mesmo. Esse desejo então dá à pessoa a habilidade então relacionada a alguma capacidade. Por exemplo, tem então o desejo de eu não quero ser tocado por ninguém, e seu Briat se manifesta então como uma habilidade que lhe permite então sempre ultrapassar o seu inimigo, não importa o que eles então tentem. Quando então a pessoa tem um desejo de Hadou, a sua habilidade então irá então alterar o ambiente, enquanto então o desejo de Gudou irá então se alterar. Azilut, né, por último, habilidade, né, uma das habilidades, né, quando então a pessoa se torna então um deus completo e começa então a pintar a realidade com a sua própria lei, essencialmente tornando então o universo ou multiverso numa tela. A habilidade dada então a alguém por um desejo agora é amplificada para níveis muito maiores. As pessoas são capazes então de manipular a realidade em um nível então conceitual, além de também literalmente sendo então universos ambulantes, uma mera gota de sangue pesando mais do que uma estrela de nêutrons. A diferença entre Hadou e Gudou ainda assim existe, né? Agora na forma dos deuses Hadous e também Gudous. Porém, nem todos são capazes então de atingir o Azilut, pois é um direito determinado no próprio nascimento. Eu vou citar então algumas coisas interessantes sobre o próprio Ren Funge, que faz dele ser bem poderoso. A relíquia sagrada do Ren replica então a maldição de Mahri, que permite então que ele possa matar seres imortais. Essa relíquia não funcionou para Mahri, devido então à falta de intenção de matar, mas foi então comparada então ao punho de Machina, que apaga então as pessoas da existência. Ele foi capaz de acompanhar o Caim, onde ele então já era forte o suficiente que se moveu então na velocidade da própria luz ou superior. Depois de alcançar o verdadeiro Briat, ele cresceu ainda mais rápido. E ainda assim, como todos que ganham então Briat, Ren tinha então conhecimento instintivo sobre então
como usar a manipulação do tempo. Pode também fazer com que o tempo quase pare completamente. Ele sobreviveu a um golpe casual da lança do Reinhard, cara, e também não foi morto pelo próprio Reinhard. Reinhard, ele é um ser, tá, um deus Hadou também, que tem então o poder capaz de destruir todo o multiverso de Shinza Basho como comparação. Briat, ele pode negar o próprio conceito de morte. Na forma de Briat final, o Rand Funge, ele possui então um Time Armor, que nega então o conceito de mudança, que pode então bloquear punho de Machinima, que pode então apagar até mesmo conceitos. O Ren, ele também pode congelar seletivamente o tempo das pessoas. Então pro Azilut, as coisas novas, né, do próprio Range, chamaram então de Zarathustra. Esse é o estágio de poder do próprio Range, né? Onde tudo que for citado como o universo de Shinza-Basho ou de Osiris, o mundo ou o cosmos, ele é usado ou referenciado diretamente para poder se referir ao multiverso em si. Durante então essa luta contra o próprio Reinhard, ele abriu então um buraco no universo. Ele sacudiu o trono com seu rugido. O trono no verso de Osiris, ele engloba então toda a cosmologia do verso e também é capaz de mudar tudo na hierarquia. Ele também conseguiu machucar o Reinhard, que é, como todos os deuses Hadous, o multiverso. Também teve a capacidade de ignorar ataques do próprio Reinhard, que destruiu então uma grande parte do multiverso. E como todos os deuses Hadou, Ren, ele tornou-se um próprio multiverso ambulante ali, vagando ali completamente. O Ren, ele também sobreviveu a um ataque dos Mercúrios, que varreu o próprio multiverso. E para botar na conta dele também, né, ele sobreviveu também à própria grande luz multiversal. Ignorou também o multiverso ao seu redor ter sido então apagado ao lado do próprio Reinhard. E com esse poder, ele também pode também parar o tempo em uma escala multiversal, capaz também de congelar o trono, onde então o tempo nem existe. E seu poder de alterar a realidade, o conflito com o Reinhard, eles usaram as suas leis um contra o outro para poder pintar o universo. As armas amplificadas do Range pode também ignorar a durabilidade e também destruir qualquer forma de divindade. Ainda assim, existe também acima do trono, que foi tão declarado, além do conceito dimensional, além do que também qualquer linguagem pode também descrever e também de onde todos os fenômenos emanam. A lei do Ren poderia então funcionar no próprio trono e lutou contra o próprio Mercúrio, que destruiu e também reescreveu toda a existência, que inclui também infinitos universos multidimensionais e multitempo, estendendo então o seu próprio domínio sobre todos os outros territórios ou domínios também. Indo então pro Better Irishimori, ele é um dos protagonistas da série Umineko, né? Principalmente da sua própria luta contra a própria Beatriz, no qual então ele tenta então provar os assassinatos do próprio Hukenjima, nas quais então a própria vítima, no caso então ele, pode ter então cometido então esse crime, né? E para quem não está então simpatizado com o universo de Umineko, o universo de Umineko ele é dividido então em níveis de existências ou plano de existência, onde cada escala de existência pode ser infinita. Inclusive, se vocês estão curiosos para poder saber como o universo de Umineko funciona, convido a vocês a ver o vídeo da cosmologia de Umineko que eu fiz aqui no canal. Inclusive, também tem uma playlist separada só de cosmologia de universo. Confere aqui no canal, tá? De acordo com o próprio universo de Umineko, as bruxas são seres humanos que ganham então poderes superiores aos humanos normais e podem então usá-los à vontade. As bruxas também são divididas então em 3 níveis, né? Os senhores do território, viajantes e criadores. Para bruxos ou feiticeiros, né, é mais fácil matar ou destruir usando então magia do que criar, fazendo então com que o seu poder destruir é pelo menos tão bom quanto o próprio de criar. O universo de Umineko ele também contém então peças de tabuleiro. Essas peças são basicamente representações de senhores do território ou seres do metamundo dentro do próprio tabuleiro, servindo então como uma peça para a própria Beatriz. Eles representam então também como personagem num próprio jogo também em si. Existem também outros fatores interessantes para poder falar sobre o verso de Umineko, mas isso também levaria bastante tempo de vídeo. Agora falando também sobre o próprio Better, ele tem a capacidade de controlar a sua peça do tabuleiro. O conceito de morte não tem sentido para ele. Better já chegou a ser comido, sem maldade, pelas cabras, que são então entidades absurdamente poderosas, apenas para ele recuperar sua força e vontade e reviver. Essas cabras que eu citei agora, além delas serem então entidades, elas também são entidades conceituais e também metaficcionais, representando então
os leitores do futuro, e fragmento do futuro das futuras Catbox. Uma só Catbox, ela representa então o multiverso. Ele também pode espiar dentro do próprio mar dos fragmentos e ver então seu conteúdo com memórias. O mar do fragmento, ele é um mar sem fim, onde então os fragmentos estão localizados. E esses fragmentos ou caqueiras são fragmentos de luz que representam então infinitos universos paralelos e também com infinitas possibilidades. Houve então um momento no fim da Bruxa Dourada que Barry ele obteve o poder da Beatrice e se tornando então o novo Game Master, o mestre do jogo e do próprio Game Board. Então todos os poderes da Beatrice, a habilidade dela também, serve também para o próprio Barry, só que no nível superior, segundo então a Beatrice. Barry ele também contém uma espada chamada então de Longa Dourada, a espada que empalou e também virou ouro devido então ao sacrifício da Beatrice e ao seu novo conhecimento da verdade. A espada da Longa Dourada nega todos os conceitos de evasão, fuga, defesa, ganho de tempo e causa de dano conceitual, e nega também a própria existência do seu próprio alvo. O poder bruto dessa espada ela é suficiente para poder aniquilar um salão cheio de 100 cabras, e essas cabras são poderosas o suficiente para que apenas elas surgindo destruam então seus fragmentos originais. As cabras também são capazes de comer todo o Catbox, que é então o multiverso infinito. E lembra então das cabras multiversais que eu citei agora há pouco, né? Então, o Barry ele foi capaz de mandar elas para longe com um só soco. Barry ele também pode criar conceitos. E como o próprio mestre, né, Barry ele pode então expulsar, digamos assim, né, qualquer um da história. A consequência é que esse personagem expulso deve então encontrar um novo papel em outras histórias, ou então irá morrer. O mestre do jogo, o Barry, ele é um deus tabuleiro. Ele também tem a capacidade então de decidir tudo sozinho. A história do Barry ele não pode ser, ou ela não pode então sofrer, né, interferência de ninguém, nem mesmo também da Fahrenheit. Mas no caso específico da Fahrenheit é porque ela gosta então de ser a autora em si, né? Também a espectadora. Então para ela tanto faz se quer ou não quer interferir. O Barry também pode vincular as pessoas ao jogo para que elas não possam então abandoná-lo, desde que o próprio Game Master não aceite a derrota. E como mestre do jogo também, ele sabe a localização das peças e ele vai então saber a localização de cada indivíduo onde ele está. Habilidades. Ele tem a habilidade então de Endless Nine. Essa habilidade é interessante, que é formada então pelo próprio Barry, onde ele então recusa a reconhecer a existência do sobrenatural. Essa habilidade então dá a ele então a imunidade conceitual a ataques mágicos. Além disso, a resistência também à magia, uma escala de 1 ao 9, sendo então 1 mais fraco e 9 sendo então a imunidade completa. E por causa então dessa habilidade, ele pode então multiplicar a imunidade ao infinito. E essa habilidade também permite então que ele possa não ser atingido pelos feitiços de guardas da Fahrenheit, por exemplo, os Overlord Cats. Cada feitiço mostra então o início e o fim de um universo. Todos os feitiços foram então feitos de um nível de cidade dos livros. Não existe então sentido de velocidade então para o próprio Barry, por causa então da sua própria ascensão ao nível de um feiticeiro. Essa velocidade traz então ele conceito de existência sem sentido. Quem vence? Certamente esse é um duelo bem teórico, né? Porque o poder do Barry, do Shimoya, ele é capaz de fazer o que ele quiser, né? Criar um campo de teatro com uma história ficcional onde ele pode ou não funcionar. A partir desse poder e o controle que ele faz com o próprio Game Master, Hand Funge ele iria ficar preso dentro de um jogo tabuleiro, onde tem um Barry tem então total controle sobre isso, porque nenhum poder que o Hand Funge ele é capaz poderia causar problemas para o próprio Barry, e mesmo que causasse, ele teria então a capacidade de se ressuscitar e causar mais problemas ainda para o próprio Hand Funge. E para ser bem sincero com vocês, o maior problema de tudo seriam as verdades que o Barry ele poderia então utilizar, seja então a verdade azul, a verdade vermelha ou a verdade dourada. A verdade azul, por exemplo, ela é usada então como uma teoria que funciona então como um contra-argumento à afirmação do oponente. A verdade vermelha é qualquer coisa dita então em vermelho, em uma verdade então inegável e também absoluta e não precisa então ser apoiado por provas, embora então seja então impossível de mentir usando então a verdade vermelha. Então a verdade dourada também, que é uma verdade então única que só pode então ser usada pelo próprio Game Master. Essa verdade ela funciona então de maneira semelhante à verdade então vermelha, também é igual em poder. Se o próprio Barry ele usasse então a verdade vermelha, ele poderia então dizer uma verdade inegável que o Hand Funge não tem nenhum tipo de poder nenhum. E então, mais além, ele não é nenhum tipo de deus, né, basicamente. E essa verdade ela não precisa então ter provas alguma, né, para poder contra-argumentar esse fato. As verdades elas são conceituais.
em vez de estritamente físicas. Elas ignoram completamente a durabilidade convencional do oponente, permite então que Bero cause dano, até mesmo também mate um oponente muito mais poderoso do que ele, como por exemplo também a Beatrice, né, que acabou acontecendo. Eu diria que por mais que o Range Fund ele seja poderoso, né, não haveria nada que ele pudesse fazer nessa luta. O vencedor dessa luta então seria então Bero Orochimoya. 対魔法帝ゴルフエンドレスナイン標的は神話級魔法攻撃では通用しません。ザコは下がっていろ。 Você concorda ou discorda dessa batalha? Comenta aqui. Sugira outros duelos também para você acompanhar aqui no canal. Deixa aquele like top. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.